vazio gelado do cosmos, a quase 13 bilhões de anos-luz de nós. Algo que não deveria existir acaba de se tornar visível. O telescópio espacial, James Webb, cravou seu olhar onde antes só havia sombra e encontrou pistas que desafiam nossas ideias mais básicas sobre como o universo nasceu. Galáxias gigantes, demasiado maduras para sua idade. Buracos negros que parecem carregar o relógio da história em seu interior. E, entre essa quietude imensa, sinais que poderiam pertencer a mundos errantes ou a fenômenos que ainda não sabemos nomear. O que você vai ver não é um rumor. São dados, imagens e perguntas que sacodem as bases da cosmologia. Não prometo respostas fáceis, só evidência, vozes de cientistas e o mistério puro que nasce quando a observação choca com a teoria. Se te fascinam os segredos que mudam livros de texto e quebram certezas, inscreva-se agora. Isto não é só uma viagem pelo tempo. É um convite a olhar o que o universo queria manter oculto. Preparado? Começamos. No silêncio gelado do cosmos, os dados do James Webb nos trazem imagens que obrigam a replantear o que acreditávamos sólido. Este canal apresenta descobertas apoiadas em papers, observações diretas e declarações de cientistas, explicados com clareza para que qualquer pessoa compreenda por que importam. Não se trata de sensacionalismo. Se trata de evidência, calibrações, espectros e fotografias que apontam a uma história distinta da que ensinam os livros. O que segue é uma viagem guiada pela melhor informação disponível, imagens profundas, análises espectroscópicas e o debate aberto entre investigadores. Cada descoberta vem acompanhada da dúvida metódica que define a ciência, erro de medição, interpretação prematura ou um sinal de física nova. Neste vídeo serão expostas 3 surpresas que geraram controvérsia na comunidade. Galáxias surpreendentemente maduras em épocas tempranas, buracos negros que questionam escalas temporais e sinais incomuns que poderiam corresponder a objetos ou fenômenos desconhecidos. Será mostrada a evidência, as possíveis explicações e as implicações se alguma destas descobertas se confirmar. Mantenha a atenção. As imagens e os dados que você verá poderiam mudar a maneira em que entendemos nossas origens. Fique até o final. A última imagem é a mais reveladora. Quando se fala do telescópio espacial, James Webb, a primeira imagem que costuma vir à mente é a de um enorme espelho dourado flutuando no espaço profundo. E ainda que essa imagem seja real, o verdadeiramente revolucionário não está na cor dourada de sua superfície, senão na forma em que observa o universo. Webb não é um telescópio que olha o céu como o fazem nossos olhos. Seu poder vem de olhar o cosmos em um tipo de luz invisível para nós, a luz infravermelha. Para entendê-lo, convém fazer uma pausa. A luz é mais do que o que vemos. O espectro eletromagnético é como uma escala musical imensa, onde a nossa visão humana apenas detecta uma pequena faixa, o intervalo de cores do arco-íris. Mas antes desse intervalo estão as ondas mais longas do infravermelho, e depois dele, as mais curtas do ultravioleta. O James Webb está desenhado para captar a parte infravermelha que escapa aos nossos olhos. Por que isto é tão importante? Porque ao olhar no infravermelho, podemos ver coisas que de outra maneira permaneceriam ocultas. Estrelas recém-nascidas envoltas em gás. Galáxias tão longínquas que a sua luz se esticou com a expansão do universo. E atmosferas de exoplanetas que refletem sinais químicos impossíveis de detectar com telescópios que só veem luz visível. O universo se expande. Isto significa que a luz de objetos longínquos se estica à medida que viaja até nós. Essa elongação converte a luz visível em luz infravermelha.
É um fenômeno conhecido como desvio para o vermelho, ou redshift. Quanto mais longe está um objeto, mais se estica a sua luz e mais para o infravermelho se desloca. Telescópios como o Hubble, que observam sobretudo em luz visível e ultravioleta, simplesmente não podem captar esses sinais mais antigos do universo, porque já se correram para fora do seu intervalo. O Webb, em contrapartida, está feito à medida para receber precisamente esses comprimentos de onda esticados, como uma antena gigante sintonizada na frequência exata dos sinais mais antigos do cosmos. Visualizemos isto com um exemplo simples. Imagine um acordeão. Ao fechar-se, as ondas de luz se veem mais apertadas, isto é, de comprimentos mais curtos, como o azul ou o ultravioleta. Ao abrir-se, essas ondas se esticam, se tornam mais longas, passando pelo vermelho e chegando ao infravermelho. O universo, desde o Big Bang, tem estado a abrir-se, como esse acordeão. Por isso, olhar para o infravermelho equivale a olhar para trás no tempo, até as primeiras etapas da formação cósmica. O Webb necessita captar a maior quantidade possível desta tênue luz infravermelha. Para isso, tem um espelho principal de 6,5 metros de diâmetro, formado por 18 segmentos hexagonais, recobertos de ouro. O ouro não é estético, é um material que reflete com grande eficiência a luz infravermelha. O resultado é uma superfície gigantesca, mais de 2,5 vezes maior que a do Hubble, capaz de recolher fótons que viajaram milhares de milhões de anos antes de chegar ao detector. O tamanho do espelho é vital. Quanto maior seja a superfície, mais luz pode captar-se, e, portanto, mais débeis e longínquos serão os objetos que poderemos ver. É como usar um balde em lugar de um copo para recolher água da chuva. O balde enche mais rápido e apanha até as gotas mais escassas. No caso do Webb, cada fóton conta, porque o que busca são sinais incrivelmente débeis dos confins do universo. Mas captar infravermelho não é tão simples quanto abrir um espelho. O calor mesmo emite radiação infravermelha. Se o Webb estivesse quente, seu próprio corpo interferiria nas observações. Por isso, precisa operar a temperaturas baixíssimas, próximas do zero absoluto. Para consegui-lo, os engenheiros desenharam um enorme parasol, do tamanho de uma quadra de tênis, composto por 5 camadas ultrafinas de material refletor. Estas camadas bloqueiam a luz do Sol, da Terra e da Lua, permitindo que os instrumentos do telescópio se esfriem e trabalhem sem contaminação térmica. Imagine tentar ver a luz de uma vela no meio de um estádio iluminado com refletores. Seria impossível. O que o parasol faz é apagar esses refletores, criando uma sombra perfeita para que o Webb possa detectar a tênue luz infravermelha de objetos a milhares de milhões de anos-luz. O Webb não observa com um só olho. Tem vários instrumentos desenhados para cobrir distintos rangos do infravermelho. Os mais destacados são NIRCam e MIRI-NIRCam, Near Infrared Camera. É a câmara principal, sensível ao rango próximo do infravermelho. Seu papel é obter imagens de alta resolução, revelar estruturas de galáxias distantes e observar estrelas em formação. MIRI, Mid-Infrared Instrument, cobre longitudes de onda mais longas, no infravermelho médio. Isto lhe permite detectar discos de poeira, atmosferas planetárias e regiões frias do espaço que seriam invisíveis no infravermelho próximo. Além estão instrumentos como NIRSPEC, um espectrógrafo que decompõe a luz em seus componentes de cor, revelando a assinatura química dos objetos, e FGS-NIR-ISS, que ajudam com a estabilidade e observações mais especializadas. Cada um cumpre um rol complementar. Juntos formam um sistema que não só tira fotografias,
senão que também mede com precisão que elementos químicos há em uma galáxia, que moléculas compõem a atmosfera de um exoplaneta, ou como evoluciona uma estrela envuelta em gás. Um dos conceitos mais fascinantes ao falar de Webb são os Deep Fields, ou campos profundos. Consistem em apontar o telescópio durante muitas horas, ou inclusive dias, para uma região pequena do céu, aparentemente vazia. Com o tempo, a acumulação de fotões revela centos ou milhares de galáxias que, de outro modo, passariam desapercebidas. O Hubble já o havia feito antes, criando as icônicas imagens do Hubble Deep Field e Ultra Deep Field Web. Leva esta técnica ao seguinte nível, mostrando galáxias ainda mais lejanas, mais antigas e mais débeis, graças à sua sensibilidade no infravermelho e seu espelho gigante. Pensa nisso como tirar uma fotografia com exposição longa em uma câmara. Quanto mais tempo deixas o obturador aberto, mais luz entra e mais detalhes se revelam. Webb é capaz de expor durante horas, inclusive dias, recolhendo cada fotão, que chega desde galáxias formadas apenas uns centos de milhões de anos depois do Big Bang. Para alcançar toda essa precisão, Webb se localiza a 1.500.000 quilômetros da Terra, em um ponto conhecido como L2, o segundo ponto de Lagrange. Ali, a gravidade do Sol e da Terra se equilibram, permitindo que o telescópio se mantenha estável enquanto observa o universo. Essa localização também garante que o Sol, a Terra e a Lua estejam sempre do mesmo lado, o que facilita a proteção com o parasol. Longe da atmosfera terrestre, que absorve grande parte do infravermelho, Webb pode captar sinais que nunca chegariam a telescópios na superfície e, diferente de Hubble, que orbita relativamente perto da Terra e pode receber reparos, Webb está longe demais para missões de manutenção. Por isso, seu design foi pensado com redundâncias e uma precisão extrema. Cada implementação, cada mecanismo, tinha que funcionar na primeira tentativa. Em essência, tudo o que o Webb faz se resume a isto: recolher luz. Cada fóton é um mensageiro que viajou durante bilhões de anos, cruzando o espaço desde a origem mesma do cosmos, até se chocar com um dos espelhos dourados do telescópio. Essa luz é analisada, decomposta e traduzida em dados que revelam histórias. Quando nasceu uma estrela, que elementos contém um planeta, como cresceu uma galáxia. Webb não envia imagens prontas, como se fossem fotografias digitais. Envia dados que logo são processados por equipes científicas na Terra, convertendo-os em imagens interpretadas em cor. Estas cores não são as que veríamos com nossos olhos, senão representações de comprimentos de onda infravermelhos que se traduzem a tons visíveis para transmitir informação. A magia de Webb reside em que não se limita a nos mostrar o que já conhecemos em cores familiares. Nos leva mais além da vista humana, a um rango de luz onde se escondem os segredos da origem do universo. Nessa faixa infravermelha estão as pegadas das primeiras estrelas, os ecos da matéria que se aglutinava em galáxias, os rastros químicos de atmosferas distantes. Olhar com Webb é como pôr um novo sentido à humanidade, um olho adicional capaz de ver o que antes estava oculto. E é precisamente graças a esta maneira única de olhar que encontrou surpresas que desafiam a teoria atual da cosmologia. Antes de que o telescópio espacial James Webb desdobrasse seu espelho dourado e começasse a enviar dados, os astrônomos já tinham um marco teórico bastante sólido sobre como devia ser o universo em suas primeiras etapas. Esse marco vinha de décadas de observações com telescópios anteriores como Hubble, Spitzer e observatórios terrestres, junto com simulações numéricas alimentadas pelas leis da física. A ideia geral era clara. O universo teve um início quente e denso
há uns 13 bilhões e 800 milhões de anos, e após um período de expansão e esfriamento, começaram a se formar as primeiras estruturas. Segundo os modelos, depois do Big Bang, o universo passou pelo que os cosmólogos chamam de Idade Escura. Durante centenas de milhões de anos, não existiam estrelas nem galáxias, só havia gás de hidrogênio e hélio, restos diretos da grande explosão inicial, esfriando pouco a pouco na vasta escuridão. A primeira luz de estrelas ainda não brilhava. Os cálculos sugeriam que este período terminou entre 100 e 200 milhões de anos depois do Big Bang, quando a gravidade começou a condensar esse gás primordial em nuvens densas, o bastante para acender a fusão nuclear. Esperava-se que as primeiras estrelas, conhecidas em teoria como estrelas de população 3, fossem muito diferentes das estrelas atuais. Careciam de metais. Em linguagem astronômica, qualquer elemento mais pesado que o hélio se chama metal, porque esses elementos ainda não se haviam formado. Ao serem feitas só de hidrogênio e hélio, pensava-se que seriam extremamente massivas, talvez centenas de vezes maiores que o Sol, brilhantes, mas de vida curta. Estas estrelas deviam acender-se, viver uns poucos milhões de anos e explodir em supernovas colossais, espalhando pela primeira vez carbono, oxigênio, ferro e outros elementos que mais tarde formariam planetas e, eventualmente, vida. Se essas estrelas pioneiras foram as sementes, as primeiras galáxias eram os brotos. Os modelos previam que as primeiras galáxias seriam objetos pequenos, irregulares, com apenas umas poucas dezenas de milhões de estrelas. Não teriam ainda a majestosidade em espiral da Via Láctea, nem a enorme estrutura de galáxias elípticas gigantes. Ao contrário, deveriam ser sistemas instáveis, ainda em processo de montagem, com estrelas jovens distribuídas de maneira caótica. As simulações também apontavam a que a taxa de formação estelar nesses tempos devia ser modesta. O gás estava ali, mas não se esperava que se organizasse tão rápido. Por isso, se assumia que ver galáxias grandes e bem formadas, nos primeiros 500 milhões de anos depois do Big Bang, seria praticamente impossível. O telescópio Hubble deu as primeiras pistas sobre esse universo temprano, ao captar galáxias a mais de 12 bilhões de anos-luz. No entanto, suas capacidades estavam limitadas. A luz das galáxias mais distantes se deslocava demasiado para o infravermelho para que Hubble pudesse detectá-la com clareza. Ainda assim, suas imagens profundas, como o Ultra Deep Field, mostraram que já havia pequenas galáxias a só 400 ou 500 milhões de anos depois do Big Bang. Os astrônomos sabiam que, se essas pequenas manchas já se viam com Hubble, o Webb teria a capacidade de detectar ainda mais longe, talvez até os 250 milhões de anos depois do Big Bang. A expectativa era encontrar galáxias diminutas, incipientes, apenas visíveis como pontos débeis. Essa era a aposta. Confirmar as teorias, observar a transição da Idade Escura às primeiras luzes e registrar como pouco a pouco se acendia o universo. Outro tema que estava relativamente claro era o dos buracos negros. Esperava-se encontrar alguns buracos negros nos primeiros 1.000 milhões de anos, porque podiam formar-se a partir do colapso de estrelas massivas. No entanto, os cálculos diziam que estes objetos seriam relativamente pequenos, com massas talvez de dezenas ou centenas de milhares de sóis. Os buracos negros supermassivos, os que pesam milhares de milhões de sóis, supunha-se que necessitariam de milhares de milhões de anos para crescer através de fusões e da acumulação gradual de gás. Portanto, a presença de um buraco negro gigantesco em épocas tão precoces como 400 milhões de anos após o Big Bang
era considerada praticamente impossível. Se aparecessem, deviam ser exceções, raríssimos objetos que poriam à prova os modelos. Outra expectativa-chave era observar o período de reionização. Depois da Idade Escura, as primeiras estrelas e galáxias começaram a emitir radiação ultravioleta, o suficiente para ionizar o hidrogênio neutro que enchia o espaço. Era como acender as luzes de um quarto escuro. De repente, o universo tornou-se transparente à luz. Acreditava-se que este processo ocorreu gradualmente, entre 400 e 800 milhões de anos após o Big Bang Web. Devia ajudar a mapear como e quando sucedeu, observando cúmulos de galáxias jovens que fossem responsáveis por iluminar e transformar o meio intergaláctico. Em resumo, antes de que chegassem os primeiros dados de Webb, as predições eram estas: 1. Galáxias pequenas, débeis e mal organizadas, predominando nos primeiros 500 milhões de anos. 2. Poucas estrelas grandes de população 3, difíceis de detectar diretamente, mas fundamentais para semear os elementos pesados. 3. Buracos negros modestos, ainda longe dos gigantescos que vemos no universo atual. 4. Uma transição gradual na reionização, sem surpresas drásticas na linha temporal. 5. Nenhum indício de estruturas complexas a tão curta idade cósmica. Noutras palavras, Webb devia encontrar um universo jovem em fraldas, apenas dando os seus primeiros passos rumo à complexidade. As apostas estavam feitas, os modelos estavam traçados, e a comunidade científica esperava confirmações, pequenos ajustes, talvez um par de surpresas moderadas. Mas quando as primeiras imagens e espectros começaram a chegar desde o James Webb, o que se viu não coincidia com aquele guião tão cuidadosamente escrito. Onde deviam aparecer galáxias diminutas, emergiram estruturas massivas. Onde se esperavam sinais tênues, apareceram luzes intensas, e em alguns casos, os relógios do cosmos pareciam marcados de forma impossível. A contradição estava servida. O universo temprano era muito mais complexo e maduro do que ninguém havia antecipado. Quando o James Webb começou a enviar as suas primeiras imagens profundas, os astrônomos encontraram-se com um panorama que ninguém esperava tão cedo. Entre a teia de minúsculos pontos de luz, que na sua maioria são galáxias distantes, destacavam-se algumas que pareciam demasiado brilhantes, demasiado grandes e, sobretudo, demasiado antigas. Segundo as estimativas iniciais, Webb estava captando galáxias situadas a um desvio para o vermelho, redshift, maior que 10, ou seja, formadas quando o universo tinha apenas entre 300 e 500 milhões de anos após o Big Bang. Em termos humanos, é como se você abrisse um álbum de fotos de um bebê recém-nascido e, em vez de encontrar o pequeno em fraldas, o visse já convertido em um adulto de 30 anos. Os modelos cosmológicos prévios sugeriam que as primeiras galáxias deveriam começar como estruturas pequenas, irregulares e relativamente apagadas. Pouco a pouco, mediante fusões e acumulação de gás, essas nuvens caóticas se transformariam em sistemas mais massivos, com formas reconhecíveis de disco ou elipse. Esperava-se que o Webb confirmasse esta imagem. Diminutos embriões galácticos, talvez com uns poucos milhões de estrelas. Mas o que apareceu foi distinto. Algumas das galáxias detectadas pareciam conter o equivalente de dezenas de milhares de milhões de massas solares em estrelas, e o faziam em um tempo em que, segundo as teorias clássicas, mal deveriam estar nascendo os primeiros cúmulos estelares. O caso mais sonante ocorreu com um grupo de 6 galáxias candidatas, identificadas nos dados iniciais de Webb, que mostravam massas estelares
comparáveis às da Via Láctea, mas vistas em uma época em que o universo não chegava nem a 5% de sua idade atual. Para pôr em perspectiva, a Via Láctea tardou mais de 13 bilhões de anos em adquirir seu tamanho. Essas galáxias já o tinham quando o universo era quase um recém-nascido. Este achado não só surpreendeu, mas também gerou debate imediato. Os métodos para estimar as massas e idades de galáxias tão distantes não são triviais. Se baseiam em interpretar seu brilho em diferentes comprimentos de onda e compará-lo com modelos de populações estelares. Alguns astrônomos argumentaram que talvez as cifras estivessem superestimadas, que talvez parte dessa luz provinha de atividade de núcleos galácticos ativos, ou seja, buracos negros supermassivos que brilhavam ao devorar gás. Mas, inclusive, se ajustassem para baixo, as galáxias seguiam sendo demasiado grandes e demasiado brilhantes para encaixar confortavelmente nos modelos padrão. A contradição se faz mais evidente ao recordar como se formam as estrelas. O gás de hidrogênio e hélio deve esfriar, condensar-se e fragmentar-se em nuvens moleculares antes de dar lugar à ignição nuclear. Este processo leva tempo. E se o Webb detecta galáxias maduras há tão só 300 milhões de anos do Big Bang, significa que todo esse ciclo, desde a formação dos primeiros halos de matéria escura até o acendimento de milhares de milhões de estrelas, ocorreu a uma velocidade vertiginosa. Aqui surge a pergunta inevitável: subestimamos a eficiência com a qual o gás se converteu em estrelas no universo temprano? Ou há algo mais profundo que não entendemos nas leis da formação cósmica? Os investigadores consideraram várias explicações. Uma delas é que as primeiras gerações de estrelas, as chamadas estrelas de população 3, podem ter sido muito mais massivas e luminosas do que as atuais. Estas estrelas, formadas quase exclusivamente de hidrogênio e hélio, teriam vivido pouco tempo, mas teriam semeado rapidamente os ingredientes para novas gerações de astros. Se esse processo foi muito mais rápido do que o esperado, talvez as galáxias tenham podido crescer antes do que cremos. Outra possibilidade é que a matéria escura desempenhasse um papel ainda mais determinante. Se os halos de matéria escura colapsaram mais eficientemente nessas primeiras etapas, teriam atuado como andaimes que atraíram enormes quantidades de gás de maneira precoce. Assim, as galáxias massivas teriam aparecido antes do previsto. Seja qual for a explicação, os dados de Webb puseram em xeque os modelos mais consolidados. O telescópio não só mostrou mais do mesmo, como revelou um universo infantil muito mais rico e dinâmico do que se pensava. E o mais inquietante é que, com cada nova imagem, aparecem mais candidatos a galáxias gigantes no amanhecer cósmico. Já não parece um erro isolado ou uma interpretação duvidosa. É um padrão que poderá obrigar a reescrever capítulos inteiros da cosmologia. Se estas galáxias realmente existiam, nesse tempo tão temprano, haveria que repensar como definimos a cronologia do universo. Porque, como puderam acumular tanta massa e formar estrelas tão rapidamente num cosmos que apenas havia despertado da obscuridade primordial? A surpresa de Webb não é só científica, também é filosófica. Recorda-nos que as nossas teorias, por muito elegantes que sejam, estão sempre à prova contra a realidade. O universo não tem a obrigação de se comportar segundo os nossos cálculos. E, neste caso, parece que nos está a lançar uma advertência. O que creíamos entender sobre as origens galácticas pode estar incompleto. E se estas galáxias já nos parecem impossíveis, espera para ver o que Webb encontrou no coração, mesmo do universo temprano. Porque ali, no meio dessa luz tênue e antiga,
apareceram também buracos negros que não deveriam existir ainda. Antes de continuar, recorda que no enlace do vídeo podes encontrar narrações completas para descarregá-las e desfrutá-las sem anúncios nem interrupções, ideais se queres escutá-las com calma em qualquer momento. Agora, retomando com a nossa viagem no profundo do espaço. Quando os astrônomos observam galáxias distantes, não só se fixam no seu brilho ou tamanho. O mais revelador está na cor da sua luz, nos pequenos detalhes do seu espectro. Essa informação funciona como uma espécie de impressão digital cósmica, capaz de revelar que elementos químicos há no seu interior, quanta quantidade de pó cósmico as rodeia, e inclusive a idade aproximada das suas estrelas. Por isso, um dos aspectos mais desconcertantes das observações do James Webb não foi unicamente encontrar galáxias grandes no amanhecer do universo, senão descobrir que a sua luz tinha características inesperadas. Segundo as teorias prévias, as primeiras galáxias deviam estar imersas num entorno muito distinto ao atual. Suas estrelas iniciais, possivelmente massivas e de curta vida, deviam explodir em supernovas violentas, gerando nuvens de gás enriquecidas com metais pesados. Em astronomia, metais significa qualquer elemento mais pesado que o hidrogênio ou o hélio. Essas explosões deviam produzir também grandes quantidades de poeira cósmica, essas diminutas partículas de carbono e silicatos, que obscurecem e avermelham a luz das galáxias. Em outras palavras, esperava-se que as galáxias do universo primitivo fossem tênues, avermelhadas e envoltas em um véu de poeira. No entanto, Webb mostrou algo diferente. Muitas delas pareciam surpreendentemente azuis, brilhantes e com espectros que não se encaixavam na imagem padrão. Este cor mais azulado implica que, em vez de estarem dominadas por poeira e estrelas velhas, estas galáxias poderiam estar formadas em grande parte por estrelas jovens, quentes e massivas. Isso por si mesmo já é chamativo, porque sugere que a formação estelar era muito mais intensa e direta do que o esperado. Mas o mais intrigante é que a quantidade de poeira parecia menor que a prevista. Em alguns casos, as linhas espectrais observadas com os instrumentos do Webb mostravam uma composição química distinta. Viam-se indícios de elementos leves, mas uma escassez relativa de metais pesados. Isto encaixa com a ideia de que as primeiras gerações de estrelas apenas haviam tido tempo de enriquecer o meio interestelar, mas ao mesmo tempo a intensidade e o brilho dessas galáxias não se encaixavam com a baixa quantidade de material opaco. Alguns investigadores propuseram que, talvez, estamos interpretando a luz de maneira errônea. O desvio para o vermelho extremo pode enganar os modelos. O que parece ser uma cor azul intrínseca poderia dever-se a como se desloca a luz ao expandir-se o universo. Além disso, se parte dessa radiação procede de buracos negros em crescimento, o espectro resultante se misturaria com sinais que normalmente associamos a estrelas jovens. Mas, se as interpretações iniciais estão corretas, então Webb está mostrando que o universo primitivo era mais transparente do que pensávamos. Menos poeira significa que a luz das primeiras estrelas viajava com maior facilidade, iluminando o cosmos primitivo com mais intensidade do que a prevista. Isto coloca perguntas interessantes. A poeira cósmica joga um papel crucial na formação estelar. Ajuda a esfriar o gás e permite que se colapsem novas estrelas. Se havia menos poeira, como puderam nascer tantas estrelas tão rapidamente? Ou acaso a poeira se formava e destruía de maneiras diferentes nessa época? Outra possibilidade é que o tipo de estrelas que povoavam essas galáxias fosse distinto ao que conhecemos hoje. As estrelas de população 3
compostas quase exclusivamente de hidrogênio e hélio, poderiam haver dominado esses sistemas. Estas estrelas gigantescas e quentes emitem luz ultravioleta com enorme intensidade, o que daria às galáxias uma cor muito mais azul, e ao morrer, haveriam criado os primeiros elementos pesados. No entanto, se o Webb realmente está captando galáxias azuis e pouco poeirentas tão cedo, significa que os ciclos de formação e destruição de poeira eram mais complexos do que imaginávamos. Talvez os grãos de poeira não sobrevivessem muito tempo sob a radiação intensa das primeiras estrelas. Ou talvez a composição química inicial do universo limitasse a quantidade de poeira que podia formar-se. O certo é que esta surpresa da cor desafia as simulações cosmológicas. Os modelos mais aceites previam um cosmos coberto de gás e poeira nessas primeiras etapas, com a luz das galáxias sufocada por trás de nuvens densas. Em vez disso, o Webb mostra-nos um universo mais limpo, mais brilhante e, em certo sentido, mais transparente. Esta descoberta não é apenas técnica. Também tem implicações diretas em como entendemos a reionização cósmica, esse período em que a luz das primeiras estrelas e galáxias transformou o universo de opaco a transparente. Se houvesse menos poeira do que o esperado, a luz ultravioleta teria escapado mais facilmente, acelerando esse processo. O fascinante é que com cada nova observação, o Webb complica mais o panorama. O que parecia um quebra-cabeças com peças claras, agora mostra cores inesperadas, como se o universo resistisse a encaixar nos nossos modelos pré-estabelecidos. E se as cores já nos confundem, o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Buracos negros gigantes aparecendo muito antes do que ninguém se atrevia a imaginar. Um dos objetivos principais do James Webb era lançar luz, literalmente, sobre uma das etapas mais misteriosas do cosmos, a época da reionização. Este período, ocorrido entre uns 200 e 800 milhões de anos depois do Big Bang, marcou a transição de um universo opaco para um transparente. Antes deste momento, a radiação das primeiras estrelas e galáxias ficava presa num mar de átomos neutros de hidrogênio, como se o universo estivesse submerso numa névoa cósmica. Quando essa névoa se dissolveu, graças à radiação ultravioleta, o cosmos abriu-se à luz, e foi então que as estruturas que hoje vemos puderam começar a brilhar livremente. As teorias previam que esta mudança não foi repentina, mas gradual. Esperava-se que o Webb encontrasse umas poucas galáxias brilhando nessa era antiga, suficientes para ir perfurando lentamente a névoa cósmica. No entanto, o que revelaram os dados foi uma surpresa. Havia muito mais galáxias luminosas do que os modelos permitiam. Nos chamados campos profundos observados por Webb, a quantidade de galáxias pequenas e brilhantes resultou ser várias vezes maior do que o antecipado. Estas galáxias não só existiam em abundância, como, além disso, pareciam muito ativas na formação estelar, libertando torrentes de radiação ultravioleta capazes de ionizar o hidrogênio circundante. Isto muda por completo a narrativa. Se havia tantas fontes de luz intensa tão cedo, a reionização cósmica poderia ter se produzido mais rápido e de maneira mais eficiente do que pensávamos. Ou seja, o universo teria se tornado transparente antes do que sugeriam os modelos prévios. Para entender a magnitude da surpresa, convém fazer um paralelo. Imagina que esperas encontrar umas poucas pirilampos numa floresta escura. Acreditas que iluminarão o entorno pouco a pouco, com destelos isolados. Mas ao acender a tua lanterna, descobres que a floresta está repleta de milhares de pirilampos, brilhando ao uníssono, iluminando de golpe toda a paisagem. Isso é o que o Webb mostrou do universo temprano.
as implicações são enormes. Se a reionização ocorreu mais rápido, então a cronologia do cosmos deve ajustar-se. Os modelos de formação de galáxias e evolução cósmica terão que incorporar mecanismos que permitam a produção temprana e eficiente destas fontes de radiação. Mas há um problema. Para que tantas galáxias pequenas e ativas existam, o processo de colapso do gás e a formação de estrelas teve que ser muito mais eficiente do que as simulações predizem. Isto planteia perguntas fundamentais. Houve algum fator desconhecido que acelerou a formação de estrelas? A matéria escura teve um rol mais dinâmico do que cremos, criando andaimes gravitacionais que favoreceram a proliferação de galáxias diminutas? Ou acaso as propriedades da física nesse momento eram diferentes das atuais? A abundância destes objetos também impacta em como entendemos a química do universo temprano. Se havia tantas galáxias jovens emitindo luz ultravioleta, significa que também estavam semeando rapidamente os primeiros elementos, mais além do hidrogênio e o hélio. Esse enriquecimento químico temprano teria preparado o terreno para a seguinte geração de estrelas e, eventualmente, para a formação de planetas. O achado também obriga a repensar as observações anteriores realizadas com o Hubble. O telescópio anterior já havia insinuado que existiam mais galáxias pequenas do que o esperado no universo temprano. Mas o Webb confirmou a magnitude dessa discrepância ao detectá-las com claridade, graças à sua sensibilidade infravermelha. Agora não se trata de uma suspeita, é uma realidade. O fascinante é que este excesso de galáxias tempranas não só acelera a reionização, senão que muda a pergunta central da cosmologia. Antes nos perguntávamos: como logrou o universo aclarar-se tão cedo? Agora, a questão é mais intrigante. Que força física permitiu que tantas galáxias nascessem quase de golpe, multiplicando-se num lapso cosmicamente diminuto? Alguns cientistas propõem que talvez o universo era mais denso do que assumimos nessas primeiras etapas, o que teria favorecido colapsos mais rápidos do gás. Outros sugerem que a eficiência com que o gás se convertia em estrelas era muito maior. Quiçá porque a física de enfriamento e colapso funcionava de maneira distinta, sem metais nem pó. Também existe a possibilidade de que a energia da matéria escura, ainda misteriosa, jogasse um papel-chave nesta aceleração. Qualquer uma dessas hipóteses implica mudanças profundas em nossa visão do cosmos. O que parecia um processo lento e ordenado, com a luz acendendo pouco a pouco a cortina do universo, na realidade pode ter sido uma explosão massiva e frenética de atividade estelar e galáctica. E o mais provocador é que ainda não temos a resposta definitiva. O Webb mal começou a explorar esta etapa, e cada novo conjunto de dados abre mais perguntas do que respostas. Se o universo primitivo estava cheio de galáxias brilhantes, capazes de ionizar rapidamente a névoa cósmica, então estamos frente a um mistério maior. Que força invisível, que ingrediente desconhecido acelerou a transformação do cosmos e permitiu que tudo ocorresse tão depressa? O James Webb não só surpreendeu com galáxias maiores e numerosas do que o esperado. Em seu olhar profundo, também começaram a aparecer indícios de objetos ainda mais estranhos e esquivos. Candidatos à primeira geração de estrelas, sinais de quasares primórdios e até possíveis flashes de supernovas primitivas. Estas descobertas, se confirmadas, não só acrescentam peças novas ao quebra-cabeça, mas também tocam diretamente as perguntas mais fundamentais. Como começou realmente a luz no cosmos? Que motores energéticos moldaram o universo quando ainda era um menino? Em astronomia, classificam-se as estrelas segundo seu conteúdo em elementos pesados,
o que os cientistas chamam de metalicidade. As estrelas modernas, como o Sol, contêm uma mistura de hidrogênio, hélio e uma boa quantidade de elementos mais pesados como carbono, oxigênio, ferro ou silício. As gerações mais antigas têm menos desses elementos, mas, em teoria, existiu uma primeira geração única, as estrelas de população 3. Estas se teriam formado só a partir de hidrogênio e hélio, os elementos primordiais que saíram do Big Bang sem metais, que ajudassem a resfriar o gás. Estas estrelas devem ter sido gigantescas, milhares de vezes mais massivas que o Sol, extremamente brilhantes e de vida muito curta, apenas uns milhões de anos. Durante décadas, os astrônomos têm buscado sinais destas estrelas míticas, mas nunca puderam observá-las diretamente. O que o Webb oferece agora é a possibilidade de detectar sua marca nos espectros de galáxias muito distantes. Alguns candidatos mostram padrões de emissão compatíveis com populações estelares extremamente quentes, que poderiam corresponder à população 3. Embora ainda não haja uma confirmação definitiva, os indícios são suficientes para reavivar a possibilidade de que o Webb esteja a ponto de nos dar a primeira prova observacional das estrelas mais primitivas do cosmos. Se isto se confirmar, não seria um simples detalhe técnico. Detectar a população 3 significaria observar o momento exato em que o universo passou de ser um lugar escuro e uniforme a converter-se em um espaço diverso, cheio dos elementos que depois permitiriam a formação de planetas, atmosferas e, inclusive, vida. Outro dos sinais que surpreenderam os investigadores é a presença de quasares em épocas incrivelmente tempranas. Um quasar é um tipo de núcleo galáctico ativo, alimentado por um buraco negro supermassivo, que engole gás a velocidades vertiginosas, libertando mais energia do que toda uma galáxia de estrelas. Antes de Webb, já se haviam detectado quasares no universo primitivo, mas acreditava-se que eram raros. A dificuldade está em explicar como puderam formar-se buracos negros tão massivos, milhões ou milhares de milhões de vezes a massa do Sol, num tempo tão curto depois do Big Bang. Os dados iniciais de Webb sugeriram candidatos a quasares em redshifts altíssimos, em momentos em que o universo apenas tinha 500 milhões de anos. Se confirmarem, significaria que os processos de crescimento de buracos negros foram muito mais rápidos ou violentos do que entendemos. Talvez nasceram a partir do colapso direto de nuvens de gás gigantescas, em vez da acumulação lenta desde estrelas mortas. A importância destes quasares tempranos vai mais além da sua raridade. A sua radiação intensa teria influenciado enormemente na evolução do universo circundante, aquecendo o gás, afetando a formação de novas estrelas e, em muitos casos, acelerando a reionização. Num certo sentido, estes monstros energéticos puderam ser arquitetos tempranos do cosmos visível. Finalmente, Webb também abriu a porta a detectar supernovas do universo primitivo. As explosões de estrelas massivas são essenciais, porque espalham elementos pesados ao espaço, semeando os ingredientes para novas gerações de estrelas e planetas. Até agora, os telescópios haviam observado supernovas em épocas relativamente recentes, mas o Webb tem a capacidade de captar o brilho destas explosões a distâncias inimagináveis. Já surgiram relatórios preliminares de possíveis brilhos compatíveis com supernovas em galáxias de muito alto redshift. Se confirmar que são supernovas das primeiras gerações estelares, estaríamos vendo os fogos de artifício que marcaram os primeiros passos da química cósmica. O padrão de luz destas supernovas, além disso, poderia diferir do que conhecemos hoje.
Se tratasse de estrelas de população 3 explodindo, teriam libertado quantidades colossais de elementos pesados num só evento, transformando por completo a composição do universo local em questão de segundos. O que une a todos estes candidatos, estrelas de população 3, quasares tempranos e supernovas primitivas, é que mostram um cosmos muito mais dinâmico e extremo do que esperávamos. A imagem tradicional de um universo infantil, tranquilo e lento, nos seus primeiros passos, está sendo substituída por um cenário vibrante, cheio de explosões, radiação e colapsos monstruosos. O Webb está empurrando os limites do observável, e com cada novo sinal estranho, os astrônomos se enfrentam a perguntas fundamentais. Estamos vendo exatamente o que acreditamos? Ou os espectros nos enganam e estamos interpretando mal a luz? São realmente estrelas de população 3? Ou algum outro fenômeno que imita as suas pegadas? Os quasares tão tempranos são comuns ou são exceções raras? O que é certo é que o universo primitivo era tudo menos enfadonho, e cada candidato estranho que o Webb detecta torna-se mais uma pista para reconstruir a história de como passamos da escuridão primordial à complexidade que hoje nos rodeia. E se as surpresas até agora parecem difíceis de digerir, o que vem aí é ainda mais desafiador. E se todas estas descobertas não forem erros de interpretação, mas sim evidências de que a própria física precisa de ser reescrita? Quando se apresentam resultados tão surpreendentes como os que o telescópio espacial James Webb tem entregado, galáxias brilhantes e massivas, num universo que tinha apenas algumas centenas de milhões de anos, a primeira reação de muitos astrônomos não é correr para reescrever os livros de texto, mas sim perguntar-se: poderá tratar-se de um erro? A ciência avança precisamente sob essa tensão entre entusiasmo e cautela. Por cada descoberta inesperada, há sempre uma etapa de escrutínio em que se analisam com lupa os dados, os métodos e os instrumentos. Um dos pontos-chave está em diferenciar como se detecta um objeto e como se interpreta o que se vê. No seu modo mais simples, o Webb funciona como uma câmara infravermelha extremamente sensível. O que registra são fotões em distintos comprimentos de onda, distribuídos em filtros específicos. Com essa informação, arma-se uma imagem do céu e mede-se a intensidade de cada fonte. Isto conhece-se como fotometria. No entanto, saber que um objeto é muito brilhante num intervalo de luz não significa automaticamente que seja uma galáxia muito longínqua. Poderia tratar-se de outra coisa. Uma estrela muito particular na nossa própria galáxia. Uma anã castanha com pó à volta. Ou, inclusive, uma galáxia muito mais próxima, cuja luz está a ser modificada por pó interestelar. Para confirmar distâncias, os astrônomos recorrem à espectroscopia. Em vez de ver apenas a intensidade da luz em filtros gerais, dispersa-se essa luz num espectro detalhado, que mostra linhas de absorção e emissão. Estas linhas atuam como impressões digitais dos elementos presentes e, o mais importante, permitem medir de maneira direta o desvio para o vermelho. Mas obter espectros de objetos tão longínquos é dispendioso. Requer muito tempo de observação e um objeto suficientemente brilhante. Por isso, muitos dos candidatos iniciais de galáxias ultra-remotas provêm apenas de análises fotométricas, o que abre a porta a erros de interpretação. Além desta ambiguidade está o tema da calibração instrumental. O Webb é novo e, embora tenha passado por exaustivos testes em terra e no espaço, ainda se estão a afinar detalhes. Detetores tão sensíveis como os do instrumento NIRCam ou NIRSPEC podem apresentar artefactos, padrões de ruído, pixels quentes
ou flutuações que imitam sinais. Em alguns casos, um objeto que parece sobressair numa imagem pode dever-se a uma combinação de ruído estatístico e alinhamento fortuito com raios cósmicos. Por isso, muitas das equipas que publicam descobertas insistem na necessidade de confirmação independente. Outro aspecto crítico é a modelagem teórica que se aplica sobre os dados. Para traduzir um sinal fotométrico em distância e massa, usam-se modelos de população estelar e de emissão de galáxias. Estes modelos incorporam suposições. Quantas estrelas jovens há? Quanto pó poderia obscurecer a luz? Ou qual é a história de formação estelar da galáxia? Se essas suposições não se ajustam bem ao que realmente ocorre, pode-se sobreestimar ou subestimar a idade e o brilho de um objeto. Basta um erro na quantidade de pó considerada para que uma galáxia que parecia do universo temprano resulte ser, na realidade, muito mais próxima. A história da astronomia está cheia de exemplos em que uma detecção inicial espetacular se revisou mais tarde com calma e se reinterpretou. Nos anos 60 e 70, os primeiros quasares foram confundidos com estrelas raras, até que seus espectros revelaram distâncias cósmicas enormes. Algo similar ocorre agora. O que parecem ser galáxias ultradistantes poderiam terminar sendo quasares disfarçados ou cúmulos de estrelas intensamente luminosas em uma etapa particular. A comunidade científica é consciente deste risco e respondeu com um sistema de revisão rápida. Muitos dos descobrimentos iniciais de Webb se publicaram como preprints, artigos sem revisão formal, precisamente para convidar a outras equipas a analisar e criticar. Assim, um grupo pode propor que detetou uma galáxia a 350 milhões de anos depois do Big Bang, enquanto outro, com os mesmos dados, sugere que é mais provável que esteja a 800 milhões. Este debate é parte do processo. A verdade científica não surge de uma só observação, senão de múltiplas confirmações e réplicas. Também joga um papel importante a estatística. Quando se observam dezenas de milhares de objetos em imagens profundas, sempre haverá uma percentagem que, por pura probabilidade, apareça mais brilhante ou mais vermelho do que o esperado. Sem um controlo cuidadoso destes vieses, podem-se inflar artificialmente as populações de galáxias tempranas. Daí que muitos astrônomos peçam cautela. Antes de proclamar que se encontraram dezenas de galáxias a menos de 400 milhões de anos do Big Bang, há que passar pela criba da confirmação espectroscópica e a comparação com modelos mais refinados. Em última instância, o ceticismo não é um obstáculo, senão uma ferramenta que protege a ciência de precipitar-se. Se as galáxias tempranas detectadas por Webb resistem todas estas provas, calibração instrumental, confirmação espectroscópica, revisões independentes e análise estatística, então sim, se poderá falar de uma verdadeira revolução em cosmologia. Mas se parte delas resultam ser ilusões fotométricas, também será um avanço. Haveremos aprendido a distinguir melhor que sinais são fiáveis e quais não, afinando o uso deste telescópio que apenas inicia sua missão. E enquanto isso, a pergunta permanece em aberto. Estamos realmente vendo as primeiras ilhas de luz do universo? Ou estamos apenas interpretando sombras no limite da nossa visão? A resposta dependerá da paciência e do rigor com que a comunidade científica enfrenta estes desafios. Quando os dados parecem desafiar o que pensávamos que era certo, a ciência oferece dois caminhos: aceitar que havia um erro na interpretação ou abrir a porta a explicações alternativas. Se realmente há mais galáxias tempranas e brilhantes do que o esperado, os astrônomos levantaram várias possibilidades que poderiam encaixar
sem necessidade de romper completamente as teorias, ainda que algumas impliquem ajustes profundos. Uma das ideias mais comentadas é a formação rápida de halos de matéria escura. No modelo cosmológico atual, a matéria escura atua como um andaime invisível, sobre o qual se acumula a matéria normal, o gás e as estrelas. Se estes halos cresceram mais depressa no universo temprano, poderiam ter oferecido lares prontos para que as primeiras galáxias se formassem antes do previsto. Neste cenário, não é que as leis mudem, senão que a eficiência com que a matéria escura se aglutinou teria sido maior do que os modelos assumiam. Essa aceleração inicial permitiria explicar por que já havia galáxias massivas tão pouco tempo depois do Big Bang. Outra alternativa aponta para a física do pó e do gás nessas primeiras galáxias. As medições que fazemos de distâncias e idades dependem de como interpretamos a luz que nos chega. Se o pó interestelar no universo temprano tinha propriedades distintas às que vemos hoje, poderia estar alterando o sinal. Por exemplo, grãos de pó mais pequenos, ou com composições diferentes, absorveriam e dispersariam a luz de maneiras inesperadas, fazendo com que um objeto pareça mais distante ou mais brilhante do que realmente é. Este ajuste não implicaria uma revolução total em cosmologia, senão uma melhor compreensão de como a química do universo foi mudando com o tempo. Também há quem sugira que o que vemos poderia dever-se a processos de formação estelar extremamente eficientes. Ou seja, que nessas galáxias jovens o gás se converteu em estrelas a um ritmo muito mais alto que em galáxias posteriores. Se isto fosse certo, inclusive um halo de matéria escura de tamanho moderado poderia produzir uma galáxia que brilhasse como uma gigante, graças à intensa atividade estelar em suas primeiras etapas. Esta ideia tem atrativo porque encaixa com a noção de que o universo temprano era um entorno mais dinâmico e turbulento, com abundante gás fresco ainda sem reciclar. No entanto, existe uma quarta linha de pensamento que gera ainda mais debate: a possibilidade de que necessitemos de nova física. Isto não significa abandonar toda a teoria do Big Bang, mas sim admitir que talvez falte um ingrediente. Algumas propostas especulam com ligeiras variações na força da gravidade em escalas cósmicas, ou com que a natureza da matéria escura seja distinta do que assumimos. Inclusive se propuseram ajustes na chamada energia escura, o componente misterioso que acelera a expansão do universo. Estas mudanças seriam mais drásticas e, se confirmadas, marcariam uma autêntica revolução, porque afetariam não só a formação de galáxias, mas a todo o marco da cosmologia. O fascinante é que cada uma destas alternativas deixa rastros comprováveis. Se os halos de matéria escura cresceram mais rápido, deveríamos detetar estruturas grandes, inclusive mais além das primeiras galáxias. Se o pó tinha propriedades inusuais, os espectros detalhados da luz deveriam mostrar assinaturas químicas diferentes às atuais. Se a formação estelar era hipereficiente, esperariam-se supernovas tempranas em quantidades muito maiores. E se há nova física em jogo, os seus efeitos apareceriam não só em Webb, mas também em experiências de outras áreas, como a detecção de ondas gravitacionais ou estudos de fundo cósmico de micro-ondas. Por agora, nenhuma destas explicações se pode descartar, e é provável que a resposta final não seja uma só, mas uma combinação. Quiçá algumas galáxias tempranas se devem a estimativas fotométricas mal interpretadas, outras a pó com propriedades inesperadas, e umas poucas, sim, representem um desafio direto à nossa física. O emocionante é que o Webb e futuros telescópios
nos permitirão pôr à prova estas hipóteses com dados mais precisos. Neste ponto, a cosmologia vive um momento de fronteira. Não estamos perante certezas, mas perante um leque de caminhos possíveis. E ainda que a ideia de ter que rever os nossos modelos possa soar inquietante, também é o motor que faz avançar a ciência. O universo temprano se está revelando mais complexo do que pensávamos, e cada explicação proposta não é o final da viagem, mas um convite a seguir explorando. Porque, ao final, o crucial não é qual hipótese seja a correta, mas que cada uma venha acompanhada de predições claras que poderemos comprovar nos próximos anos. E isso significa que estamos justo no ponto onde a observação e a teoria se encontram para escrever o próximo capítulo da história cósmica. Imagina, por um momento, que as observações mais surpreendentes do James Webb não se devem a erros de calibração, nem a interpretações prematuras, mas que são reais. Que de verdade existem galáxias massivas formadas apenas uns centos de milhões de anos depois do Big Bang, com estrelas que brilhavam antes do que a teoria permitia. Confirmar isto não seria simplesmente adicionar uma nota de rodapé nos manuais. Implicaria reescrever capítulos inteiros da cosmologia moderna. A primeira consequência estaria na estrutura em grande escala do universo. Hoje, acredita-se que as galáxias se formaram seguindo um padrão hierárquico. Pequenas agrupações de matéria escura colapsaram primeiro, atraíram gás e, com o tempo, se uniram para formar sistemas maiores. Se as galáxias gigantes já estavam lá muito cedo, o cenário hierárquico não seria suficiente. Seria preciso aceitar que a matéria, visível e invisível, se organizou com uma rapidez extraordinária. Isso obrigaria a reconsiderar como a matéria escura interage e se seu papel foi ainda mais decisivo do que pensamos. Outra mudança afetaria a história da formação estelar. Os modelos atuais traçam um ritmo de nascimento de estrelas que atinge seu ponto máximo uns 3 bilhões de anos após o Big Bang. Mas se o Webb mostrar que esse pico começou muito antes, teríamos que reajustar todas as curvas. A cronologia de quando o universo começou a brilhar ficaria deslocada, e com ela também os processos químicos que produzem elementos pesados como carbono, oxigênio ou ferro. Isso impacta diretamente em nossa própria história. Esses elementos são os tijolos de planetas e da vida. Em terceiro lugar, se poria em questão o papel da reionização, esse momento em que a radiação ultravioleta das primeiras estrelas e galáxias limpou o universo de neblina e o fez transparente. Se havia mais fontes luminosas e mais tempranas, então a reionização deve ter ocorrido antes e de maneira mais caótica do que o calculado. Isto não é um detalhe menor. Afeta a maneira em que a luz viaja através do cosmos e muda as condições para a formação de estruturas posteriores. As consequências também se estenderiam à energia escura e à expansão do universo. Os cálculos que descrevem como crescem as galáxias estão ligados à velocidade com que o espaço mesmo se expande. Se os dados de Webb mostram que as estruturas se formaram mais rápido, talvez a taxa de expansão não se comportou exatamente como assumimos nos primeiros 1 bilhão de anos. Isso poderia forçar a revisar o modelo padrão, o famoso Lambda-CDM, que combina a matéria escura fria com a energia escura para descrever o cosmos. Outro capítulo em risco seria o dos buracos negros supermassivos. Se já existiam em épocas tempranas, sua formação teria que ter sido muito mais eficiente. Talvez o colapso das primeiras nuvens de gás deu lugar a buracos negros, semente muito maiores do que o que se pensava, ou talvez os processos de acreção, a forma em que engolem matéria,
foram radicalmente mais velozes. Confirmar isto significaria reescrever as teorias sobre a relação entre buracos negros e galáxias, uma relação que hoje se acredita intimamente ligada. Além disso, as implicações se estendem à arqueologia cósmica. O uso de galáxias distantes como ferramentas para medir o universo. Muitas das estimativas atuais, como a constante de Hubble ou a quantidade de matéria escura, se baseiam em como interpretamos essas luzes longínquas. Se essas luzes resultarem ser distintas do previsto, seria necessário recalibrar grande parte da nossa fita métrica cósmica. Mas o mais profundo seria o filosófico. Aceitar que nosso marco teórico tem limites mais próximos do que imaginávamos. Durante décadas, o modelo padrão de cosmologia tem sido exitoso, explicando observações com notável precisão. No entanto, sempre houve fissuras. A natureza desconhecida da matéria escura e da energia escura, ou as discrepâncias na taxa de expansão medida de distintas formas. Se o Webb confirmar anomalias tão grandes, não seria um erro isolado. Se somaria a um padrão de tensões que indicam que falta uma peça essencial em nosso quebra-cabeças. Isto não significaria que tudo o que sabemos é falso, senão que é incompleto. Tal como ocorreu quando a física clássica de Newton foi superada pela relatividade e a mecânica quântica. Não porque Newton estivesse mal, senão porque descrevia só uma parte da realidade. De igual maneira, a cosmologia atual poderia necessitar uma extensão, uma teoria que incorpore novos ingredientes e seja capaz de explicar tanto o que vemos em Webb como o que já funcionava bem nos modelos prévios. As possíveis ramificações são enormes. Uma nova visão de como a matéria escura se organiza. Um calendário adiantado para a química cósmica e a aparição de elementos vitais. Uma revisão do papel da energia escura nos primeiros tempos. E, quiçá, a abertura para fenômenos que ainda não imaginamos, desde propriedades inéditas das partículas até variações nas leis fundamentais. Confirmar estas observações seria uma recordação poderosa de que a ciência é sempre provisional, que cada descobrimento abre mais perguntas que respostas. E aqui radica o mais fascinante. Longe de ser uma decepção, é uma oportunidade. Significa que estamos presenciando o limite de nosso conhecimento, a borda de um mapa que ainda está em expansão. Quiçá dentro de umas décadas, olhemos atrás e pensemos no James Webb como o telescópio que obrigou a humanidade a reescrever o relato de sua origem cósmica. Não seria a primeira vez que ocorre. O descobrimento da expansão do universo, o fundo cósmico de micro-ondas ou a existência de exoplanetas já o fizeram antes. Cada um desses marcos mudou nossa maneira de situar-nos no cosmos. Se os achados do Webb se confirmarem, nos encontraríamos ante outro momento dessa magnitude. Um capítulo inteiro dos livros de texto teria que ser reescrito, e com ele, também nossa compreensão de quem somos no universo. Porque cada vez que o cosmos nos obriga a mudar de perspectiva, não só muda a ciência, muda a maneira em que nos vemos a nós mesmos. Quando surgem resultados tão surpreendentes como os que o James Webb tem mostrado, a ciência entra numa fase crucial, a da confirmação. Uma observação isolada, por impactante que seja, não basta para mudar a teoria. O que se precisa é de um processo cuidadoso de verificação, onde diferentes instrumentos, métodos e equipes independentes analisem a mesma pergunta a partir de ângulos distintos. Só então se pode decidir se estamos frente a um erro de interpretação ou perante uma descoberta que reescreverá a nossa visão do universo. O primeiro passo é conseguir espectros mais completos e precisos dessas galáxias candidatas. Até agora,
Boa parte do rebuliço tem se baseado em medições fotométricas, ou seja, em como a luz de um objeto aparece em diferentes filtros da câmara do Webb. Esse método é útil para identificar possíveis galáxias muito distantes, mas também pode dar falsos positivos. O espectro, em contrapartida, é como um código de barras da luz. Mostra linhas de absorção e emissão que revelam com precisão o desvio para o vermelho, a composição química e a idade das estrelas. Com espectros detalhados, se poderá confirmar se esses objetos estão realmente tão longe e são tão antigos como parecem. Aqui entra em jogo o instrumento NIRSPEC do Webb, projetado para tirar espectros de até centenas de objetos de uma vez. Já há programas em andamento que apontam diretamente para as galáxias mais polêmicas. Os resultados destes estudos dirão se de verdade se encontram a redshifts extremos, ou seja, se existiam quando o universo tinha só 200 ou 300 milhões de anos, ou se, pelo contrário, estão mais perto e o que vemos é uma ilusão causada por poeira ou por uma combinação atípica de luz estelar. O segundo fronte de trabalho é o acompanhamento com telescópios terrestres avançados. Aqui se destaca ALMA, o radiotelescópio localizado no Chile, especializado em captar comprimentos de onda milimétricos e submilimétricos ALMA. Pode detectar emissões do gás frio e da poeira em galáxias distantes, o que ajuda a verificar sua distância e a medir seu conteúdo de matéria-prima para formar estrelas. Se as galáxias candidatas aparecem também em observações de ALMA, isso seria um sinal poderoso de que realmente são o que parecem. Mais adiante, entrarão em ação gigantes que ainda estão em construção, como o Extremely Large Telescope, ELT, de ESO, com seu espelho de 39 metros, ou o 30-Meter Telescope, TMT. Estes instrumentos poderão tirar espectros com um nível de detalhe que hoje resulta impossível. Em uns poucos anos, serão capazes de dissecar a luz dessas galáxias e oferecer dados ainda mais firmes sobre sua idade, massa estelar e metalicidade. Dito de outro modo, comprovarão se essas galáxias são de verdade tão maduras como parecem, ou se o nosso entendimento da poeira e da formação estelar temprana necessita ajustes. Outro passo fundamental será ampliar a amostra com mais campos profundos do Webb. O famoso campo profundo do Hubble mostrou um pequeno pedaço de céu cheio de milhares de galáxias antes invisíveis. O Webb está repetindo essa estratégia, mas em comprimentos de onda infravermelhos que penetram mais para trás no tempo. À medida que mais regiões do céu forem observadas com a mesma profundidade, os astrônomos poderão saber se as galáxias surpreendentes são casos raros e isolados, ou se, na realidade, o universo primitivo estava repleto delas. Uma única galáxia inesperada pode ser um erro, mas dezenas delas, em diferentes campos, já apontam para um padrão. Também haverá um papel para os estudos de lentes gravitacionais. Em alguns casos, a luz de galáxias extremamente distantes é amplificada pela gravidade de aglomerados massivos de galáxias em primeiro plano. O Webb já utilizou este truque natural para ver objetos que de outra forma seriam demasiado débeis. As observações futuras aproveitarão mais desses telescópios cósmicos para buscar sinais ainda mais fracos das primeiras gerações de galáxias e estrelas. Além da confirmação direta, os cientistas buscarão evidências indiretas. Por exemplo, se as galáxias primitivas realmente existiram em grande número, deveriam ter produzido uma contribuição mensurável para o fundo de radiação infravermelha. Também deveriam ter deixado rastros no processo de reionização, visíveis no padrão de absorção da luz no hidrogênio intergaláctico. Estes rastros
podem ser analisados com espectros de quasares mais distantes e com futuras missões espaciais. O que torna especial este momento é que não teremos que esperar décadas para obter respostas. O Webb já está em plena operação e muitos dos programas de observação dedicados a estas perguntas estão ativos. Os dados são publicados em prazos relativamente curtos e a comunidade científica os analisa com rapidez. De fato, a cada mês aparecem novos artigos que aportam peças ao quebra-cabeças. Isto significa que a confirmação ou refutação das galáxias demasiado primitivas não é um horizonte distante, mas algo que ocorrerá em questão de semanas e meses. Se os espectros confirmarem as distâncias extremas, se abrirá uma etapa de euforia e debate sobre como ajustar os modelos cosmológicos. Se, pelo contrário, resultarem ser erros de interpretação, o processo também será valioso. Mostrará até que ponto os limites da observação podem nos enganar e ajudará a refinar a técnica para futuros descobrimentos. Em ambos os casos, a ciência ganha. Em última instância, a confirmação não depende de um único telescópio, mas da convergência de muitos. Webb, ALMA, os gigantes terrestres em construção, e inclusive futuros projetos espaciais como o Roman Space Telescope ou o telescópio japonês Lightbird, que explorará o fundo cósmico de micro-ondas. Cada um aportará uma peça distinta para resolver se o que vimos é uma ilusão óptica cósmica ou o início de uma nova era na cosmologia. O fascinante é que estamos vivendo este processo em tempo real. Não se trata de descobertas que já estão nos livros de história, mas de observações frescas, ainda quentes, que estão sendo debatidas em conferências e fóruns científicos neste mesmo momento. A próxima leva de resultados espectroscópicos poderia confirmar que as primeiras galáxias surgiram muito antes do que se pensava, ou desmontar a surpresa e nos devolver a um cenário mais conservador. O único seguro é que, em muito pouco tempo, teremos uma resposta mais clara. E essa resposta, seja qual for, marcará um antes e um depois na forma em que contamos a história do universo. Assim, mantenha-se atento. Nas próximas semanas e meses, saberemos se aquilo que o Webb nos mostrou em seus primeiros olhares profundos era uma miragem ou uma revelação que mudará para sempre o que cremos possível no cosmos. A jornada que percorremos com o James Webb nos recorda o quão vasto e surpreendente é o universo. Desde as primeiras galáxias demasiadamente massivas até os candidatos a estrelas de população 3, passando por quasares tempranos e supernovas primitivas, cada achado nos desafia a reconsiderar nossa compreensão do cosmos. Webb nos mostrou que, inclusive nos primeiros centos de milhões de anos depois do Big Bang, o universo estava cheio de atividade, luz e estruturas complexas que, até agora, só havíamos imaginado em teoria. Mais além das descobertas individuais, o mais fascinante é como cada observação nos obriga a questionar a física que acreditávamos estabelecida. Estamos vendo erros de interpretação, efeitos do pó cósmico ou sinais de nova física que ainda não compreendemos. Cada alternativa deixa rastros comprováveis e cada medida futura, seja espectros detalhados ou observações de outros telescópios, nos permitirá aproximar-nos da verdade. A ciência não é um caminho linear, é um processo de exploração, verificação e constante ajuste de nosso entendimento. E o Webb nos coloca justo na borda desse processo, onde a curiosidade e a incerteza se encontram. Se estas surpresas se confirmarem, muitas de nossas ideias sobre a formação de galáxias, a reionização e a história primitiva do universo poderiam necessitar ser reescritas. Inclusive, as leis da física que damos por sentadas poderiam requerer ajustes para explicar um cosmos que parece mais dinâmico
e acelerado do que jamais imaginamos, o Webb nos recorda que, ainda que acreditemos conhecer o universo, sempre há um limite a nosso conhecimento e sempre haverá um mistério mais além do horizonte. Para quem queira aprofundar ainda mais nestas descobertas, você pode descarregar nossas narrações completas, sem anúncios, nem interrupções no link do vídeo, para desfrutá-las onde e quando quiser. E se este passeio ao passado mais remoto do universo te fascinou, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Assim, você não perderá as próximas explorações e surpresas que nos esperam nos confins do cosmos. Cada nova descoberta merece ser compartilhada, e você pode fazer parte desta aventura científica a partir daqui.